Muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos do coração. Deus abençoe vocês nesse dia. Se eu pudesse mudar algo hoje, eu mudaria o seu coração, fazendo de você uma pessoa feliz. Mas como eu não posso, eu deixo isso para Deus, porque hoje a gente vai conversar sobre plenitude de alegria. A plenitude de alegria acessível para você, logo depois da vinheta. Quero começar lendo para você um verso lindo do Novo Testamento que mostra a realidade da plenitude da alegria, que é o tema que a gente vai conversar hoje. Lá no livro de Atos, no capítulo 13, verso 52, a palavra de Deus diz assim: "E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo." Bom, antes de qualquer coisa, preciso dar uma explicação sobre essa frase. Porque quando a gente lê exatamente o que leu, eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, a gente imagina que são duas realidades unidas por essa conjunção aditiva. Uma coisa e outra. Mas não é verdade. Nós estamos diante de nós com uma frase completa. Eles estavam cheios de alegria e do Espírito. A mesma realidade. A alegria fazendo parte do Espírito e o Espírito da alegria, e essas duas realidades que são uma fazendo parte da experiência dos discípulos naquele dia. A palavra de Deus está nos ensinando que o Espírito Santo em nós produz alegria. Uma pessoa plena em Deus, porque o Espírito Santo é Deus, como a gente viu, uma pessoa plena em Deus terá alegria. Como é isso? Eu conheço tantas pessoas, e você também conhece, que dizem ter um relacionamento com Deus e não são felizes. São amarguradas, são tristonhas o tempo todo, são revoltadas, não são felizes. Então, como entender que alguém vai ser cheio de alegria porque é cheio do Espírito? Como é isso? Eu diria, querido, que há muitas pessoas ainda vazias do Espírito Santo de Deus. O que seria isso na prática? Seriam pessoas cujo relacionamento com Deus é muito raso, é muito superficial. É um relacionamento extremamente infantil até. Sabe, aquela pessoa que, quando fala da sua vida com Deus, ela fala como uma criança que ainda não tem a percepção das realidades mais sérias da vida. Algum tempo atrás, eu atendi uma pessoa que definiu a sua fé em Deus da seguinte forma. Ele disse: olha, eu e Deus temos um relacionamento assim colorido. Eu disse: o que é um relacionamento colorido com Deus? E ela respondeu: alguns dias muito brilhantes e outros dias muito sombrios. Ora, isso é uma percepção
muito medíocre, muito infantil, muito rasa, muito superficial. Quando a gente fala de um relacionamento com Deus, nós estamos falando do Deus que através do Espírito habita em nós. A gente está falando de relacionamento, de uma percepção real de Deus. A gente está falando de entrega de vida a Deus. A gente está falando de Deus agindo em nós. Nós estamos falando de Deus dominando a nossa história, dominando a nossa vida. Então não é algo pequeno, não é algo superficial, não é algo que possa ser tratado de qualquer jeito. Deus habita na vida daqueles que o têm como Senhor. E é aí que entra a ligação entre plenitude do Espírito e alegria. Porque a presença de Deus plena e não vazia na tua e na minha vida gera em nós uma alegria de viver. Porque Deus está conosco. Porque Deus nos abençoa, porque Deus nos ajuda, porque Deus vai à nossa frente, porque Deus nos sustenta, porque Deus nos conforta. Isso alegra, isso anima, isso traz paz ao coração. Meu querido, eu não sei como é o seu relacionamento com Deus, mas eu te desafio hoje a ter um relacionamento melhor com Deus. Eu te desafio hoje a crescer no seu relacionamento com Deus. Eu te desafio hoje a ser uma pessoa mais ligada em Deus, a entregar-se a Deus. Porque quanto mais Deus for realidade na sua vida, mais a alegria também será real. Deus te abençoe. Siga firme com Jesus. Tchau, tchau.